Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Oi, mandei aqui um tapinha na minha garrafa de água, vocês desculpem. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo ok. Eu estive em Lisboa este fim de semana num misto entre trabalho e lazer e por essa razão fiquei rouca e portanto este episódio vai ser gravado com algum esforço vocal, mas muito pouco esforço emocional. Podem ficar já a saber sobre isso. Portanto, desculpem se a minha voz vos parecer diferente e até um pouco esforçada, mas de facto estou um bocadinho rouca por todas as coisas que vivi este fim de semana e que vos vou contar porque vocês merecem saber. No fim de semana, eu já tinha dito no episódio anterior, mas no fim de semana eu estive na Bertrand do Chiado a falar sobre Dark Romance com a Inês Valadas, mais conhecida como The Dark Romance Queen, e com a moderação da Rita Fonseca. Estivemos numa conversa muito boa e muito interessante sobre o Dark Romance e sobre aquilo que o Dark Romance representa na vida de quem gosta de ler Dark Romance e representa na vida da pessoa em geral, pronto. Eu adorei o evento, acho que foi mesmo interessante, falamos de coisas muito interessantes, gostei imenso de conhecer todas aquelas pessoas que lá estavam que são pessoas interessadas em livros e neste género literário e que trazem conteúdo tão interessante também para debatermos. Nós de facto debatemos coisas que eu nem sequer pensei sequer que fosse entrar dentro desta conversa, mas que de facto fez muito sentido. Gostei particularmente também do facto de este evento ter sido na Bertrand mais antiga do mundo. Eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia, porque eu não sou lisboeta, perdoem este lapso, mas eu não sabia que a Bertrand mais antiga do mundo era em Lisboa, eu não sabia que esta Bertrand tinha o recorde do Guinness, inclusive, e foi muito especial para mim também que este evento tivesse sido nesta Bertrand, que é uma Bertrand tão importante no país e no mundo. E como sabem, eu gosto muito de ler, eu adoro livros e é sempre incrível uma book nerd poder partilhar estes pequenos momentos de significado com outras pessoas que também se interessam por livros, portanto, olhem, foi muito bom. E depois, claro que aproveitei que estava em Lisboa e decidi passar o fim de semana em Lisboa. Portanto, fiquei de sábado para domingo a dormir em Lisboa. Eu fui com o meu namorado e com um casal amigo. Ainda deu para nos encontrarmos também com uns amigos da faculdade, meus, no caso, e foi muito incrível também, diverti-me imenso, ri-me muito, brunchei, que é uma coisa que eu adoro fazer, mas raramente faço, ir ao brunch. E pronto, ainda deu tempo também para ir ao oceanário, que também nunca tinha feito, nunca tinha ido. É sempre controverso para mim pensar que, de facto, aqueles animais todos estão tão longe do seu habitat natural e isso cria alguma dissonância cognitiva dentro de mim, não vou mentir, mas sinto que, sei lá, é uma coisa de once in a lifetime e, portanto, fui e gostei muito. Acho que é uma experiência mesmo muito interessante. Pronto, foi assim um fim de semana em cheio. Mas enfim, contadas as fofocas da semana, vamos ao tema de hoje que nos chega de uma ouvinte e que é um tema que surge muitas vezes em consulta, direta ou indiretamente, e também em conversas de café que certamente já tivemos algures com alguns dos nossos amigos ou com outras pessoas conhecidas, que é terminar ou não uma relação. Então a nossa ouvinte diz assim: Olá Inês, tenho 27 anos e estou com o meu namorado há 8. Já não estou feliz, mas tenho imensa dificuldade em terminar. Sinto que se sair agora desta relação é como se tivesse desperdiçado 8 anos da minha vida. Como é que deixo tanto tempo para trás? Em primeiro lugar, deixem-me começar por dizer que é notório para a maioria de nós, acho eu, que é bem mais difícil terminar uma relação longa do que terminar uma relação que tem pouco tempo, ou na qual estamos há pouco tempo. Isto acontece porque numa relação curta nós estamos a abrir mão de algo que era só uma possibilidade ou de algo que ainda não está bem cimentado na nossa mente como sendo o nosso futuro. Ainda está tudo muito em aberto. Estamos a falar em relações curtinhas, não é? E claro que, deixem-me já fazer este disclaimer, aquilo que é uma relação curta para mim poderá não ser o mesmo que para vocês. Portanto, aquilo que nós consideramos uma relação curta ou uma relação longa depende não só do fator tempo, não é, temporal, da passagem do tempo, mas também da intensidade com que a relação é vivida, não é? E se calhar até a intensidade e o comprometimento que se coloca naquela relação, se calhar até é mais importante do que propriamente o fator tempo. Mas isto para dizer que numa relação curta, de facto, nós estamos a abrir mão de coisas muito diferentes
do que aquelas que abrimos numa relação longa, na qual nós sentimos que não estamos só a perder a pessoa, mas toda a história da nossa vida e a história daquela relação que nós criamos, não só na vida real, mas também na nossa mente. As projeções, as expectativas, os sonhos, os objetivos comuns. Isso é muito difícil. Abrir mão de tudo isso é mais difícil quanto mais longa for a relação, e vamos falar sobre isso mais à frente. Há uma expressão que eu gostava de vos trazer, que é uma expressão chamada Sunk Cost Fallacy, ou em português, a falácia ou o viés do custo irrecuperável, que é esta nossa tendência de continuarmos em situações onde já não estamos satisfeitos ou já não estamos felizes, por sentirmos que investimos nessa situação tempo, dinheiro, esforço, enfim. Mesmo que esteja claro para nós que os custos desta situação já estejam a superar os benefícios que ela nos traz. Isto acontece porque as pessoas querem evitar esta sensação de que o investimento que fizeram em determinada situação ou em determinada pessoa foi desperdiçado. O que muitas vezes leva a decisões irracionais, não é? Que tomemos decisões que na verdade não vão ao encontro daquilo que nós queremos para a nossa vida, daquilo que nós projetávamos até na própria situação, mas que de alguma forma acabamos por tomar. Por exemplo, começando por exemplos mais leves. Por exemplo, eu acabar de ler um livro que eu não queria acabar, mas que é um livro que é péssimo e que não me faz sentido acabar, mas eu acabei porque eu não quero deixar a meio. Porque eu sinto, lá está, é o sunk cost fallacy, eu sinto que como eu já investi tempo, como eu investi dinheiro, como eu investi esforço em ler esta metade, então eu não posso deixar a meio. Ou, entrando aqui em coisas mais, se calhar mais maiores na nossa vida, eu continuar a investir num projeto financeiro que na verdade já não me está a trazer retorno, só porque eu investi algum capital no início do projeto. E portanto, como eu investi, sei lá, 1000 euros num projeto financeiro, eu vou gastar, e ele não está a trazer retorno, eu vou gastar mais 3000 porque eu não quero perder os 1000 que eu já gastei. Ai, há uma que nós fazemos imenso, mas isso não sei se entra bem na falácia do custo irrecuperável, mas há uma que nós fazemos muito que é, como eu tenho 20, por exemplo, tenho 20 € de desconto para gastar numa loja, mas só vou poupar, ou seja, só posso descontar esses 20 € se eu gastar 50. Então eu vou gastar 50 para só pagar 30, quando na verdade eu não ganhei 20 €, eu perdi 30, não é? A verdade é essa. E o que eu quero dizer com isto é que nas relações não é diferente. Quanto mais tempo, quanto mais energia, quanto mais investimento emocional nós colocamos em algo ou em alguém, uma relação, por exemplo, mais difícil é deixar esse algo ou deixar esse alguém, mesmo que isso não nos faça bem. Porque o nosso cérebro associa tempo investido a valor. Então, quanto mais longa é uma relação, quanto mais tempo eu investir numa relação, mais valor tem essa mesma relação e o desperdício, com muitas aspas, é sentido como maior. O que não é verdade, como é óbvio. E deixem-me repetir que é para perceberem bem. Não é verdade. Ou seja, a ideia de sair da relação parece deitar por terra tudo o que nós já construímos nessa relação, quando na verdade esse tempo que existiu teve valor, ele de facto teve valor, mesmo que a relação chegue ao fim. E falando diretamente para esta ouvinte, os 8 anos que tu viveste com esta pessoa têm valor e não terminar esta relação não é deitar por terra tudo o que vocês construíram. A relação vai ter sempre valor. O tempo que tu investiste, o esforço que tu colocaste, o comprometimento com esta pessoa será sempre tempo, ou seja, olhando para trás, terá sido, assim é que é, sempre tempo bem investido. Se isso foi um tempo onde foste feliz, portanto, se te fez feliz. Para mim, desperdício seria não terminares essa relação e ficasses nela infeliz. Porque esses 8 anos eles já são especiais, independentemente do desfecho da história. Eles foram parte da tua história, eles ajudaram-te a crescer, a conhecer-te, a aprender o que tu queres, a aprender o que tu não queres. Prolongar esses 8 anos num lugar onde tu não és feliz pode, aí sim, desperdiçar a história. Isto faz sentido?
É que nós muitas vezes confundimos aquilo que é o fim do desperdício, mas o fim de uma relação não apaga os momentos bons, nem transforma aquilo que nós vivemos nessa relação num erro automaticamente. E isto é uma coisa que nós dizemos muitas vezes: ah, a relação falhou, a relação foi um erro, a relação não sei o quê. Uma relação que termina não é necessariamente uma relação falhada, uma relação que foi um erro ou que não devia ter acontecido. Muitas vezes o final feliz é terminar. E a ciência diz-nos exatamente isto: que pessoas que terminam uma relação insatisfatória, atenção, passado algum tempo de terem terminado essa relação, sentem um aumento de autoestima, um aumento de autonomia, maior sensação de autenticidade, de poderem ser elas próprias, mesmo que até o término tenha sido doloroso. E talvez isto queira dizer, talvez precisemos de perceber que a vida não se mede em quanto tempo alguma coisa durou, em quanto tempo a relação durou. A vida mede-se em quanta vida conseguimos pôr dentro desse tempo, o quão feliz eu consegui ser nesta relação, mesmo que ela tenha que terminar. Faz sentido isto? Mas há aqui outros pontos que eu gostaria de vos trazer também, que é esta ideia de que quanto mais longa a relação é, mais a nossa identidade se mistura com esta mesma relação. E é comum nós ouvirmos coisas como: eu nem sei quem sou sem ele, eu não sei viver sozinho. O que é perfeitamente normal, todos nós já ouvimos dos nossos amigos que terminaram relações, se calhar nós próprios já dissemos estas coisas quando terminamos uma relação, mas deixem-me dizer-vos que, para já, deixem-me dizer-vos que é normal. Uma relação longa acaba por se tornar parte da nossa estrutura, parte da nossa rotina, parte da nossa zona de conforto e, claro, parte de quem nós somos. Nós não somos a pessoa com quem estamos numa relação, com quem namoramos, com quem casamos, etc. Mas nós tornamos parte, no sentido que esta pessoa faz parte de muitas coisas que eu fui construindo em mim e do crescimento que eu fui fazendo. O que significa que, para além de eu não querer desperdiçar o investimento emocional, o nosso cérebro também não quer trocar parte de quem ele é, parte da sua identidade. Não quer trocar aquilo que é previsível, aquilo que é familiar, aquilo que é confortável, mesmo que essa coisa possa doer, mesmo que essa relação doa, faça sofrer, nos faça infelizes. Não quer trocar isso por algo que é novo, porque o nosso cérebro identifica o novo como desconhecido e incerto. E porque muitas vezes nós olhamos para trás e damos muito peso ao que já se passou, muito peso àquilo que nós aprendemos e construímos com esta pessoa, e muito pouco ao que ainda pode vir. Porque o que ainda pode vir não aconteceu ainda, e o nosso cérebro tem esta tendência natural para valorizar mais o que já é conhecido e menos aquilo que é incerto, como é óbvio, porque nos quer proteger, como é óbvio, não é? Que é aquilo que nós chamamos de status quo bias, que é esta preferência pela estabilidade, mesmo que a estabilidade seja infelicidade. Manter o que é familiar, resistir à mudança, mesmo quando as alternativas à mudança até possam ser melhores. Porque o desconhecido ativa os mesmos circuitos cerebrais que a ameaça. Portanto, quando nós pensamos em terminar uma relação e, enfim, não sabemos o que é que vem a seguir, é desconhecido, o sistema nervoso reage como se nós estivéssemos de facto a arriscar a nossa sobrevivência, que muitas vezes não é física, mas social. Faz sentido isto? Esta pessoa, no fundo, a pessoa com quem estamos numa relação, torna-se parte da nossa sobrevivência, no fundo. Ela estar na nossa vida é o previsível, o familiar, o parte da identidade, a forma como eu me conheço. Eu conheço-me com esta pessoa na minha vida e em relações muito longas isto acontece, se calhar de uma forma mais acentuada. O que me leva a umas quantas reflexões provocatórias, que acho que também são importantes, principalmente para a pessoa que me fez esta questão, que é: o teu cérebro, ou seja, tu em extensão, portanto, não é, aquilo que nós não somos o que pensamos, mas o nosso cérebro muitas vezes traduz receios, medos, inquietações. E portanto, a minha questão provocatória é: será que tu acreditas que os últimos 8 anos da tua vida valem mais do que os próximos 40? E esta é uma coisa que eu digo muitas vezes em consulta, sei lá, coisas como: será que os últimos. Isto surge muito também no sentido em que, por exemplo, há pessoas que querem começar um curso superior numa idade mais avançada da vida, e isto é um tema que surge, não é, muitas vezes, do género: então, mas eu vou desperdiçar agora, com 35 anos, 3 anos da minha vida a estudar.
e vai ser tão doloroso porque sou trabalhadora estudante e porque tenho filhos e porque não sei o quê. E a questão que eu faço é esta: esses 3 anos são mais valiosos do que os próximos 50? Porque é que haveriam de ser? E eu sei que quando falamos em relações, esta é talvez das perguntas mais difíceis de ouvir e sobre a qual refletir, porque de facto nos faz pensar que nenhum ano da nossa vida é necessariamente mais importante do que outro. Portanto, se nós ficamos mais 8 anos infelizes só para não desperdiçar os 8 anos anteriores, não estaremos aí sim a desperdiçar tempo? Mas aí no caso é o tempo futuro. Porque é que nos preocupamos tanto em não desperdiçar os 8 anos que já passaram, mas não nos preocupamos em desperdiçar os que ainda não vieram? Porquê? Dá que pensar. Agora, há uma outra questão que também parece estar envolvida nesta grande questão, não é, que estamos aqui a refletir e que nós não podemos ignorar, que é este lado emocional das relações longas. Porque numa relação longa, uma relação de 8 anos, nós não estamos só a falar sobre o casal. Nós estamos a falar sobre o casal, estamos a falar sobre famílias de origem, estamos a falar sobre a sociedade em que estão inseridos, a cultura e, em especial, esta cultura que nos ensina a medir o sucesso das nossas relações pela longevidade dessas relações. Como se quantos mais anos nós passamos juntos, mais válida parece aquela história, mais válida é aquela relação e aquele casal. E isto leva-nos a uma grande pressão social, que é: eu não posso terminar uma relação aos 27, aos 30, aos 35. É muito diferente terminar uma relação nestas idades do que é terminar uma relação aos 19, aos 21, aos 24. Não só porque a longevidade é valorizada, mas porque o peso da idade é um fator que blá, que equaciona na mente das pessoas que estão a pensar terminar a relação, mas também nas pessoas que temos à nossa volta. É como se houvesse uma espécie de voz, externa ou interna, que nos diz coisas como: então, mas agora tu vais começar tudo do zero? Então, mas e se tu não encontrares alguém? Então, e tu estavas tão perto de casar, estavas tão perto de ter filhos, é agora que esta relação vai terminar? E esta pressão é como uma espécie de relógio social que nos faz ter esta percepção de que há uma idade certa para fazer determinadas coisas, quando não há. Não há uma idade certa para casar, ter filhos, ir viver juntos, estabilizar a vida, o que quer que isso signifique com estabilizar a vida, não é? Quando alguém não faz alguma coisa nesse tempo que foi definido socialmente, e é claro que há questões que são biológicas, não é? O ter filhos, pode haver aqui uma janela temporal biológica, mas de facto, tudo o resto, quando não acontece nestes timings sociais, nós sentimos que falhamos, sentimos que estamos a falhar connosco, com os outros, com a vida. Mas o problema é que este relógio social é uma construção, passa a redundância, social, não é biológico. E aquilo que os estudos nos mostram é que pessoas que tomam decisões alinhadas com o seu bem-estar psicológico e não com estes deverias fazer, tendem a ter maior satisfação com a sua vida e maior satisfação com as suas relações. Portanto, isto para dizer que não é o tempo que define se a tua relação vale a pena, é o quanto essa relação te faz bem. Não é porque a tua relação tem 8 anos que ela é mais válida e que deves mantê-la mais do que, sei lá, um casal que está junto há 8 meses. Há relações que duram 8 meses e nos transformam muito mais e nos fazem brilhar muito mais e estarmos muito mais felizes do que relações que duram 20 anos e que nos deixam exatamente no mesmo lugar em termos de crescimento, felicidade, bem-estar emocional. Verdade ou mentira? Então, e posto isto, como é que eu sei se efetivamente eu estou a ficar numa relação por pressões sociais, por receios, por medos, ou se estou a ficar numa relação porque realmente gosto desta pessoa? E deixem-me dizer-vos que a dúvida entre ficar ou sair de uma relação é de facto um dos maiores dilemas que nós enfrentamos na vida. Ai que horror, isto agora foi um bocado dramática. Se calhar há dilemas um bocado piores, Inês. Mas é um dilema que de facto nos tira noites de sono e atenção que isto surge muito em consulta, ficar ou não ficar.
E isto surge muito porque é doloroso, é muito doloroso e muitas vezes é aqui que as pessoas ficam presas. É neste: "O que é que eu faço com a minha vida? Quais é que são os prós e os contras?" E quando nós medimos os prós e contras, e esse é um exercício que eu faço muitas vezes em consulta, muitas vezes os contras de terminar a relação são exatamente estes que eu referi há pouco. Porque estamos perto de casar, porque a minha família vai desiludir-se, porque já estou mais velha, já tenho 30 anos, já tenho não sei o quê. Muitas vezes são estes os contras. Portanto, isto é de facto uma coisa que mói, não mata, mas mói. Mas deixem-me dizer-vos também que há alguns sinais que de facto podem ajudar-nos a perceber se o ficar é uma escolha saudável ou se nós ficamos realmente porque estamos com receios, com medo da mudança, porque estamos a escolher o familiar, porque estamos a dar mais importância aos 8 anos que vivemos e não aos que ainda vais viver. E portanto, deixo-vos aqui alguns sinais que me parecem importantes. Primeiro, mesmo o que nós acabamos de fazer. A primeira coisa é o que nós acabamos de dizer: saber identificar os medos. Porque é que eu fico aqui? Porque é que eu ainda não saí? É porque eu tenho receios relacionados com o social, com o que os outros vão achar, com o julgamento, com a pena, que também é um tema, não é? Com o receio de não cumprir objetivos de vida, como casar, ter filhos, construir uma casa, etc. Não encontrar mais ninguém. Ou eu fico porque tenho receios mais relacionados com questões minhas, com crenças mais enraizadas sobre mim, porque tenho receio de me sentir rejeitada, de me sentir sozinha, tenho medo da solidão. Ou eu fico porque tenho pena desta pessoa, porque tenho receio que esta pessoa não lide bem com o término. Porquê é que eu fico? Porque eu gosto desta pessoa, porque acho que esta pessoa vai mudar, que a relação vai melhorar. Porquê? Portanto, é importante saber isso. Segunda coisa, quando já não estão presentes os pilares de uma relação que fazem sentido estar presentes, aí sim nós precisamos de saber ir embora. Quando não estão presentes, por exemplo, o amor, o companheirismo, a amizade, a comunicação, o respeito, a intimidade, a segurança, o conforto, enfim, tudo isso. Ou até quando o amor até existe, mas já não é suficiente para sustentar o vínculo, porque o amor sozinho não basta, não é? Terceira coisa, sabemos que está na hora de sair quando já não conseguimos imaginar um futuro em conjunto com esta pessoa, ou pelo menos um futuro que nos entusiasme. Quando nós não estamos alinhados em valores, em interesses, em formas de ver o mundo, em formas de estar na vida, por exemplo. Quarta coisa, em terapia de casal, eu uso muitas vezes esta pergunta, que é: se esta relação começasse hoje, com as pessoas que vocês são hoje, vocês ficariam juntos? Se vocês se conhecessem hoje, vocês iriam interessar-se um pelo outro? Vocês ficariam nesta relação? E esta pergunta, quando respondida com honestidade, malta, é muito reveladora. Agora, é claro que, fazendo aqui um parêntese e um disclaimer, nós já falamos muito sobre isto, é claro que uma relação requer esforço, uma relação requer comprometimento, há altos e baixos nas relações, há momentos em que nós sentimos que estamos a remar contra a maré, há momentos em que tudo que nada faz sentido, isso é super normal, principalmente em relações longas, que é o que estamos a falar agora, não é? Mas quando uma destas coisas não está presente, quando nós sentimos que de facto o nosso lugar já não é aqui, este lugar já não nos faz feliz, os custos são maiores que os benefícios, então é aí que chegou a hora de nós percebermos que se calhar o nosso final feliz é noutro lugar. Faz sentido isso? Porque a liberdade, a nossa liberdade começa quando nós percebemos que terminar não é falhar, terminar é escolher com consciência. Nós falamos muitas vezes que o amor é uma escolha e às vezes também é escolher-nos a nós e a nossa felicidade. Às vezes é escolher o amor próprio. Portanto, é deixar de viver em função daquilo que eu vivi no passado e começar a viver em função daquilo que eu ainda posso viver no futuro. Então, diretamente para esta ouvinte que diz: já não estou feliz, mas sinto muita dificuldade em terminar, deixa-me deixar-te também aqui alguns passos para que este término seja o menos doloroso possível para ti e para a outra pessoa. Com consciência, claro, de que nenhum término é indolor, nenhum término é fácil, as pessoas sofrem quando terminam uma relação, quem termina e quem, no fundo, é apanhado de surpresa, se for o caso, sofrem ambas as pessoas, mas de facto há formas de tornar o término um bocadinho mais saudável. Não vou dizer
indolor, vou dizer saudável. Então, a primeira coisa, aceitar que tu vais sentir muita ambivalência, vais sentir coisas muito diferentes, tu vais sentir amor e tristeza, alívio e culpa, tu vais sentir raiva e felicidade, ou tristeza e felicidade, tu vais sentir tudo ao mesmo tempo. E isso não significa que tu estejas a fazer algo de errado. É normal que terminar uma relação longa com uma pessoa que se calhar te fez feliz ao longo desses 8 anos vá trazer também tristeza, culpa, sofrimento. Não significa que não foi a decisão certa, se, obviamente, esse sofrimento também vier acompanhado de outras coisas, alívio, curiosidade em relação ao futuro, entusiasmo em relação ao futuro, enfim, outras emoções que também possam estar presentes. Segunda coisa, não romantizes o passado. Às vezes o nosso cérebro tem esta tendência para editar as memórias ou fazer esta atenção seletiva, que é eu só me vou focar naquilo que foi incrível, naquilo que foi bom. Mas é importante não romantizares demasiado, como estás a fazer com os 8 anos, mas não romantizares demasiado a relação. Ela de facto também tinha coisas que não funcionavam, ela de facto também tinha momentos em que não eras feliz, não é? Tu revelas isso na tua pergunta, eu não estou feliz nesta relação. Portanto, romantizar o passado muitas vezes leva-nos a tomar decisões pouco conscientes e pouco congruentes com aquilo que nós procuramos. Nós precisamos de olhar para o passado com realismo, ok? Terceira coisa, comunicar de forma honesta, comunicar de forma respeitosa. A verdade é que não há uma forma perfeita de nós terminarmos uma relação. Nunca é bom terminar uma relação, ninguém gosta de terminar nem de ser o alvo vá do término. Portanto, não há uma forma perfeita, mas há formas mais humanas do que outras. Portanto, evitar o ghosting, o desaparecer, o não dar justificações, transferir responsabilidade, que também é muito doloroso, culpar o outro. Bem, eu não acho que pessoas que ouvem este podcast fossem fazer uma coisa dessas, não é? Ponho muita fé nos meus ouvintes. Mas só para dizer que ajudar a outra pessoa a fechar este ciclo, a fechar esta relação com maior dignidade possível, responder a todas as perguntas que precisa de ver respondidas, tentar estar lá para aquela pessoa no momento do término, obviamente que tem que haver um momento em que se vão desvincular e que vai haver aqui um momento de afastamento, mas tentar que este término seja o mais respeitoso possível para nós e para a outra pessoa. Depois, dar tempo também é super importante, dar tempo para fazer o luto. O cérebro processa o fim de uma relação da mesma forma que processa um luto por morte, nós já falámos sobre isto. O término de uma relação é um luto como qualquer outro e, portanto, precisamos de dar tempo a nós próprias para sentir a tristeza, a raiva, a negação, a reestruturação, a integração da experiência como parte da nossa vida. Enfim, precisamos dar tempo a isso e isso às vezes nós não sabemos quanto tempo vai durar, quanto tempo vai demorar, e está tudo certo em relação a isso. É também ter paciência connosco, muita autocompaixão, muito autocuidado, muita gentileza, e aqui passo para o quinto ponto, nós também, neste processo de luto, redescobrirmos a nossa individualidade. Pensar, sei lá, como é que eu posso recuperar rotinas, recuperar amizades, sonhos, coisas que redescobrir-me fora desta relação, e principalmente porque esta relação começou há 8 anos e tu tens 27, portanto tu tinhas 19 anos. Quem é que tu és sem esta pessoa? O que é que tu gostas de fazer? Com quem é que tu gostas de estar? Que sítios é que tu gostas de ir? Que sítios é que nunca foste e gostavas de experimentar ir? Eu não vou dizer que a tua vida começa agora, eu vou dizer que a tua vida continua agora, o que é igualmente bonito, mas agora é o momento de tu te reencontrares e reencontrares essa felicidade. Recuperar rotinas, amizades, objetivos, valores, quem é que tu és, descobrires esta individualidade pode ser muito importante para este processo de luto também. E é normal que quando terminamos uma relação longa sintamos esta espécie de vazio identitário, não é? De quem é que eu sou? Isto foi muito tempo ao lado desta pessoa. Esta pessoa, lá está, como falávamos há pouco, faz parte de mim, de alguma forma. Mas esta reconstrução do eu pode ser ainda mais importante para ti. É a maior libertação de todas. É tu perceberes que, por muitos anos que tenham passado, o fim desta relação é libertação e não apaga os anos que tu viveste com esta pessoa, apenas redefine o lugar que estes anos têm na tua vida, o lugar que eles ocupam na tua vida. Foram de aprendizagem, de felicidade, de coisas boas a acontecer e agora esses 8 anos terminam para dar lugar a outras coisas boas também. E portanto, se tu estás a ouvir isto e sentes que esta também é a tua dúvida, se estás na mesma situação, deixar-te aqui esta mensagem de que
Sair de uma relação longa não é desperdiçar o tempo que tu já viveste, é honrar o tempo que tu tens pela frente. Malta, façam uma t-shirt com isto. Eu vou depois cobrar estas frases que eu digo, estas pérolas. Vocês façam t-shirts e ofereçam-me. Sair de uma relação longa não é desperdiçar o tempo vivido, é honrar o tempo que tu ainda tens para viver. Faz sentido isto? Meu Deus, vocês não me mandem t-shirts, eu estou a brincar. Por favor, eu estou a brincar. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste tema. Acho que este episódio vai ficar um pouquinho mais curtinho, mas acho que consegui dizer aquilo que eu queria efetivamente trazer-vos. Gosto muito quando vocês me enviam questões. Obrigada a quem fez esta questão. Podem sempre enviar-me as vossas histórias, questões, confissões, inquietações para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E claro, podem também deixar as vossas reflexões nos comentários. Espero que tenham gostado. Eu acho que este tema foi super importante. Portanto, espero por vocês nos comentários. Quero saber tudo. E é isso. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!